Olá, minha gente, tudo bem? Que bom poder estar contando com vocês de novo, quem já veio assistindo aí, né, os outros módulos. Quem está aqui pela primeira vez, chega junto, tá bom? Eu sou Lisiane Saraiva, uma mulher negra de 1,80 m, gorda, cabelos crespos. Hoje eu estou com meus cabelos amarrados, estou com uma flor linda aqui, artesanal, verde, na cor verde. Estou vestindo uma camisa meio camuflada assim, verde com preto, tá bom? Estou sentada. E o nosso tema desse encontro de hoje é sobre noções de cronograma e orçamento. Eita, duas coisinhas bem assim. Esse projeto, essas aulas, esses encontros que a gente está tendo, eles acontecem com recurso da PENAB, tá bom? Através do edital 60010 da FUNJOP. Então esse projeto foi contemplado no edital 60010 da FUNJOP com recurso da PENAB. Então são ações, noções de projetos culturais das políticas públicas à prestação de contas. Então você já teve lá, a gente já teve uma conversa sobre políticas públicas, onde a gente fez todo aquele panorama, né, das políticas públicas. Se você não assistiu, só volta lá na minha aula, tá tudo lá, vai ficar gravado aqui, disponível para vocês, tá certo? Aí depois a gente teve uma conversa sobre editais, né, que é essa coisa muito assim, de como é que eu vou ler os editais, de ter uma sacação em algumas coisas que a gente tem que entender, o que o edital pode, o que não pode, o que é que o edital está pedindo, né, qual é o objeto do edital, as noções de onde você encontra esses editais. A gente conversou sobre isso. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o cronograma de execução e sobre o cronograma financeiro. Veja só, o cronograma de execução ele vai ser feito a partir do seu entendimento da execução do seu projeto, o período de execução do seu projeto. Então a data que ele começa, a data que ele termina, tá? Então vamos lá, vamos pensar que seu projeto ele vai ter 90 dias. Pronto, seu cronograma de execução, 90 dias. O dia 1, vamos supor, 1 de março, né? A 30 de maio ou a 1 de junho, né? Então você colocou aí nesse período o seu projeto. Todas as suas ações, elas vão ter que estar contidas para execução dentro desse período. Quando rompe o seu período de execução, você não pode mais executar. Eita, Lisiane, mas eu botei, chegou aqui e eu não deu tempo. Aí você pede prorrogação de prazo, você pede, né, para rever os cronogramas. Esse processo de ajuste, ele é viável, é legal. Tem que pedir antes, tá bom? O cronograma de execução, ele é aquela parte onde você vai pensar o seu projeto acontecendo etapa por etapa. O que é da pré-produção? Como eu coloco isso na pré-produção? Quais são os serviços, quais são as despesas que eu vou ter? Eu tenho que entender o que realmente eu vou precisar fazer antes do meu projeto começar mesmo. A execução. Então, na execução, quais são? E na pós-produção. Então, você tem que compreender se seu projeto é de um evento que vai ter compras de passagem, que vai ter locação de som, palco, cachê. Então você tem que elencar isso e tem que justificar, você tem que dizer, tem alguns editais que pedem para você justificar o porquê você está pedindo isso. Processo de execução, você não botou lá? Eu vou precisar do serviço da gestão do projeto durante 6 meses. Necessário para gerir o projeto, juntar as plataformas, projeto para fazer a gestão financeira e administrativa do projeto. Sonorização, aí você diz,
som para palco, para apresentações artísticas, o som tipo 2, não sei o que, ele vai descrevendo. Então assim, no seu cronograma você vai dizendo, o seu projeto tem 90 dias, mas você não vai precisar do som de 90 dias, você vai precisar do som de 3 dias, você bota lá, som por 3 dias, você sabe qual é o período do seu projeto que você vai precisar do som, ok? E aí você vai destrinchando o seu cronograma de execução, tá? A minha sugestão é que vocês façam um checklist, ponto a ponto, uma coisa uma a uma, bote mesmo. Não tenha medo de ser detalhista nesse processo. Isso vai facilitar o outro passo, que é o orçamento, a planilha orçamentária, o cronograma orçamentário. Porque quando você faz uma lista de todas as suas ações, vai pontuando atividade por atividade, separa naqueles blocos, pré-produção, produção e execução, pós-produção, e você entra, você entende que aqui na sua pré-produção você vai precisar de serviço A, B e C. Na sua execução você vai precisar repetir o serviço A, B e C. Você vai precisar de outros serviços D, E, F. Aqui na sua pós você vai precisar repetir A, B e C, ou só A, ou só B, e vai ter X, E, Y. Então você começa a entender como é que você pode distribuir os serviços e as rubricas dentro do seu período de execução. O que é que isso facilita? Facilita quando o concedente, em seu edital, diz que vai lhe pagar em parcelas. Então você sabe exatamente como você vai alocar suas despesas na primeira parcela, na segunda, na terceira. Isso aí a gente chama de cronograma de desembolso, tá bom? É como esse dinheiro vai chegar para você. Então cronograma de desembolso do concedente. O concedente vai dar isso aqui, em tantas parcelas, em parcela única. Quando é parcela única é ótimo, porque aí você vai distribuir do jeito que você entender melhor, né? Mas quando for em parcelas, várias parcelas, você tem que ter essa noção de quanto você vai gastar em cada período de execução. Por isso que é de suma importância você linkar o seu cronograma de execução com o seu cronograma orçamentário. Tá bom, gente? Então tá lá. Tem alguns serviços que vocês vão poder colocar. A gente agora vai puxar para o cronograma orçamentário. No cronograma orçamentário, você tem a descrição do item. Você tem a unidade de medida, que pode ser serviço, diária, dia, hora, verba, unidade, tá? Então assim, você descreve o que é. Tem que ter atenção, porque do jeito que está lá descrito, você tem que colocar no seu contrato daquele serviço, tá bom? Aí você vem para a quantidade. Quantas vezes você vai precisar daquele item? É hora-aula. Quantas horas-aulas vão ser? Vão ser 100 horas-aulas. Então, hora-aula, quantidade 100. O valor unitário da hora-aula. Quanto é o valor unitário de uma hora-aula?
Vamos pensar que seja R$100. Então, 1 hora aula é R$100, 100 horas aulas, R$10.000. Então, tá ali R$10.000, aquele total da sua rubrica. Ok? Lá no seu cronograma, você não botou que a sua oficina vai ser 3 meses, essas 100 horas vai ser dividida em 3 meses, pronto. Então você sabe o período que você vai precisar de ter essa grana para poder pagar ao oficineiro quando ele concluir o serviço. Tá bom? Então, tem outra coisa importante. Alguns editais, eles ficam perguntando se a contratação é pessoa jurídica, se é pessoa física. É bom a gente se ligar nisso. Sabe por quê? Porque a gente tem obrigações tributárias, a gente tem encargos, a gente tem taxas de serviço. Então, é bom consultar um contador, tá? E a Joelma Nascimento, uma pessoa maravilhosa, super indico, tá? Uma contadora maravilhosa, me atende a Balaio, os associados, e ela faz essa orientação. Então, para você também ter noção se dentro do seu projeto, primeiro, se pode colocar, porque tem edital que não permite você colocar encargos, tributos, taxas, né? Segundo, se puder colocar, como você vai calcular cada item desse que é obrigatório dentro do seu orçamento, tá certo? Ter muito cuidado, a gente tem que respeitar as obrigações trabalhistas, né? Compreender as relações trabalhistas também. Um MEI não é a mesma coisa do CLT. Como é que você se porta, como é que você se comporta, como é que você vai colocar no seu contrato do serviço a devolutiva que aquela pessoa jurídica, enquanto MEI ou empresa, vai lhe dar para poder ser ressarcida, para poder receber o que você acordou com ela, né? E uma pessoa física que você está contratando, enfim, está fazendo uma contratação temporária, seja o que for, mas ela também tem que ter essa devolutiva, né? Geralmente no projeto, a gente tem lá os indicadores. O que é que indica que aquela ação foi realmente completa? Então você vai ter na oficina, você vai ter as frequências, nas oficinas você vai ter as fotos, você vai ter inscrição, você vai ter o plano de curso, o relatório final do professor. Então, se o professor que ministrou aquelas oficinas, ele tem todo esse material para lhe devolver, ali está dizendo que ele realmente cumpriu com a demanda dele. Se ele for pessoa jurídica, ele vai emitir uma nota e você vai pagá-lo. Se ele for pessoa física, aí tem todo o processo. Ele tem que emitir uma nota avulsa, pessoa física, na prefeitura dele. E aí tem que ver se sobre esse serviço tem outros encargos, como INSS, se vai ter FGTS, enfim. É melhor. A gente vai combinar com o Joelma para ela ter uma conversinha conosco em outro momento, só sobre essas questões de contratação e como é que isso funciona. Tá certo? Mas isso é uma atenção que você deve ter para não ter problemas futuros, não só com a sua prestação de contas, mas com essa relação de trabalho, de produto, de recebimento do seu projeto. Tá bom? Então você já faz essa indicação. Se a sua contratação, ali você coloca, se a sua contratação vai ser pessoa jurídica ou pessoa física. Certo? Você colocou lá. A gente tem algumas rubricas que elas têm os detalhes. Eu queria reforçar que o marco, a autoridade é o edital. Então, o edital e seus anexos, preste atenção, porque lá no edital tem dizendo assim, este edital é composto por X anexos. Então vamos ler o edital e vamos ler os anexos, tá bom? E aí o que ocorre?
Se o edital, ele der direito à verba, aí você pode generalizar. O que é verba, gente? O que é que eu posso gastar com verba? Verba é aquilo que, por exemplo, quem trabalha com evento não pensou que ia precisar de um durex, de uma fita, quebrar um negócio, fazer uma coisa. São coisas que vão surgindo na execução. Não é para comprar um carro, não, com a verba, não. Tá? São coisas assim, pontuais, um complemento de alimentação, não sei o que, blá blá. Aí a gente tem uma rubrica chamada diária. Essa rubrica chamada diária, você tem que ter um cuidado com ela. Diária, ela serve para a pessoa se locomover do seu local de origem para um outro lugar que ele vai fazer, né? Ah, Lisiane, eu moro na minha cidade, eu moro aqui no centro e eu vou lá para o outro bairro fazer o não. Isso não é diário. Você não está recebendo? Dentro do seu contexto, você não já está dizendo que você vai receber para isso? Ah, mas eu vou passar o dia lá. Então você coloca auxílio alimentação ou diária para alimentação, é um valor menor. É só para ajudar o cara a almoçar, porque ele vai ter que passar o dia no evento, enfim. Se no seu projeto não tiver já isso lá como refeição, ou como buffet, ou como enfim. Mas diária mesmo, que você coloca, justifica o seu cronograma, de que tem aquele valor para diária, porque a pessoa vai se locomover tantos quilômetros, vai ter despesa com hospedagem, com alimentação, translado, hospedagem e alimentação. Você pode incluir isso tudo dentro de uma mesma rubrica, chamada diária, tá bom? E a diária é só para a pessoa física. Esse tipo de diária não é serviço em dia, preste atenção. A diferença. Quando você diz assim, eu vou locar o som, e o cara diz, o meu som é por diária, lá na sua tabela você vai botar unidade de medida dia. Unidade de medida dia. Ok? A descrição do item é som, sonorização, tipo tal, assim, assim. Outra questão que a gente está conversando, o item é diária para translado, hospedagem, alimentação, você diz o que é. E bota dia ou bota diária. Estão entendendo? Não junta uma coisa com a outra. Então, a gente tem essas particularidades. Fiz o projeto todinho, ajeitei, fui contemplado. Massa. Eu comecei a executar. E agora? O que é que eu faço? Isso é um tema de um próximo encontro nosso, tá bom? Mas, por hora, eu queria que vocês entendessem que é de suma importância vocês terem essas duas planilhas dialogando entre si. Tem outra coisa, indicadores de valores, a precificação. Gente, você não tira o valor da sua cachola, não. Ai, quanto é mesmo que eu vou ganhar? Quanto é mesmo que eu vou dar a fulano? Quanto é mesmo que... Não é assim não. Você tem que fazer uma pesquisa de preço. Muitos editais, eles pedem, inclusive, essa pesquisa, ou de onde você pegou esse. E aí a gente tem, no Salic, a gente tem um portal, né? Que a gente clica lá e traz algumas sugestões, traz algumas referências de valores. Tem a tomada de preço, que você pede os orçamentos daqueles serviços de minimamente 3 orçamentos daquele mesmo serviço, e você coloca lá, esse valor foi tomada de preço, a minha referência é tomada de preço. Pedi 3 orçamentos de pessoas que têm mesmo CNPJ, mesmo KNAI, afins e tal, que podem prestar esse serviço, tá? Que não vão pegar um KNAI de taxista para fazer apresentação artística. Vamos tomar cuidado com isso também, tá bom? Então, você pode ali estar colocando o valor da a referência do valor que você está botando no seu projeto, pode ser uma tomada de preço. Pode ser uma pesquisa de internet, por exemplo. Ah, eu vou comprar alguma coisa, eu fui lá, fiz uma pesquisa, fui numa loja física, pesquisei na internet e tal. Pode ser. Mas você tem que dizer de onde foi que você tirou esses valores. E aí, eu venho fazer uma fala
Eu já fiz essa fala em outros momentos, né, no meu Instagram e tal. Você tem um sonho, você pega esse sonho, você transforma esse sonho numa proposta, e aí chega um edital, e você transforma essa proposta num projeto, submete ao edital, você é contemplado, assina um termo, o dinheiro entra, seu projeto começa. Aí você pega e vai contratar uma equipe, porque é seu amiguinho, porque é sua amiguinha, porque é bonitinho, porque é bonitinha, bonitinhos. Não é assim não, tá? É massa, a gente trabalhar com amigo é massa. Eu tenho super sorte que eu trabalho com pessoas competentíssimas. Celi Souza, minha amiga há 30 anos, Luiz Silva também, meu amigo, mas são amigos porque são profissionais. Eu estou trabalhando com eles enquanto profissionais. Tá certo, gente? Não mistura as coisas. Amizade é amizade, mas o seu projeto é uma obrigação sua, é uma responsabilidade sua. Você vai responder por isso. Tá bom? Então te espero no nosso próximo encontro, que será sobre portfólio, tá bom? A gente vai falar sobre como construir esse portfólio e tal, como é que você organiza a documentação, que isso é muito importante. Fazer o projeto todo e quando chega na hora de comprovar as coisas, cadê? Onde é que tá? Não é isso? Agradecendo mais uma vez, agradecendo a Balada Nordeste que disponibiliza esse espaço para a gente fazer, a Funjop, né, que lançou esse edital, o 60010, através com o recurso da PENAB do governo federal, sabe? Muito graciada por estar aqui compartilhando com vocês um tanto dessa minha experiência, dessa prática, dessa praxis que está na minha vida profissional há alguns anos. Um cheiro e até a próxima. Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham curtido, né, esse momento que a gente compartilhou aí com vocês. E não esquece, semana que vem a gente vai estar conversando sobre currículo e portfólio, tá bom? Então chega junto, marca o sininho aí que é para não perder a hora, tá bom? Bora!